Fala galera, estou aqui com o Landetag, nosso companheiro, voltando com um SOS Terra especial para vocês, um SOS Terra de final de ano. Estamos aqui fora do estúdio, viemos até o Trapiche de Cabedelo para observar não só o Rio Paraíba, mas também a movimentação que existe na Ilha da Restinga, essa ilha que faz parte da nossa cidade de Cabedelo, né, Lander? Além disso, vamos também fazer uma retrospectiva de toda essa primeira temporada da SOS Terra, porque ano que vem, 2026, vamos ter mais 2 temporadas, mas a primeira foi tão boa, né, que a gente quer relembrar com vocês, vocês que são nosso público, vocês que são nossos seguidores. Então vamos começar, a gente começou meio já com o que ali? A gente começou falando para a cidade que a gente ia começar um programa que fala biofologia, todo mundo ficou meio doido da cabeça dizendo, esses meninos estão tudo doidos. E com o passar do tempo, todo mundo começou a ver coisas no céu e mandar pra gente, comentar, relatar. Justamente isso, né? O nosso primeiro programa foi sobre avistamentos, né? Com o pessoal lá do Poço, Isso. Eu lembro que teve a noite dos OVNIs em Intermares. Esse foi um dos vídeos mais comentados, porque o nosso seguidor conseguiu registrar, né? As pessoas passaram a olhar mais, né? Observar mais o céu. Então vamos lá, vamos puxar logo os primeiros vídeos que são os avistamentos que aconteceram, tá certo? Vamos saltar aí, vamos relembrar o quanto esse povo estava vendo coisas. Recebemos, né? A ideia. De Cabedelo ao Brasil inteiro, os avistamentos de OVNIs estão tirando o sono de muita gente. Moradores de Ponta de Matos e do Portal do Poço registraram fenômenos que desafiam a lógica e você vai conferir todos os detalhes e as análises mais quentes agora mesmo. O que está por trás desses mistérios? Ele cresce, ele fica de um lado pro outro, mas fica no mesmo lugar. Mas ele é assim, fica fino, fica redondo. Ele não fica numa formação não, é como se fosse um plasma. Não sei não explicar não, tem hora que tem, ele se divide em dois. Isso não é luz não, de coisa não, luz de poste eu botei até a luz do poste. A luz do poste não faz isso não. Eu não sei o que é isso não, tu viu as luzes? Muita luz em cima de mim. Esse dia tava querendo chover, tava ventando, não tava nem chovendo ainda. O que será isso aqui? Nossa, que isso? Gente, o que é isso? O que será isso aqui? Isso. Gente, o que é isso? O vídeo de abertura aí, Jair e Landetag, mostrando alguns avistamentos, né, de OVNIs que aconteceram aqui recente na nossa cidade. E o primeiro aconteceu no bairro de Ponta de Matos, onde uma moradora está vendo há mais de 10 dias uma bola ali luminosa, parece um plasma, mas que outros pontos luminosos, como uma orbe, saem dessa luz e ficam percorrendo ali o espaço. Fora esse, ontem, dia 15 de setembro, a gente recebeu um novo vídeo de avistamento. Dessa vez a moradora registrou como se fosse uma nave retangular passando em alta velocidade, muito luminosa, sem contorno,
Não parece ser um avião, não parece ser um balão. Então, assim, eu quero começar já comentando aqui. Quero que Jaime se apresente e já vamos começar a comentar, Jaime. Pega aí o microfone. O que é que você está achando dessas aparições aí em Cabedelo? Ambos os vídeos, né? Ambos os vídeos. O primeiro me pareceu, como você está me falando, vamos cortar logo as coisas que não são possíveis de ser, né? Vamos pela eliminação, né? Então, um avião não seria, apesar de ter uma aparência rapidamente de um deslocamento de um avião a jato, mas ele não tem o formato de um avião a jato, né? Ele não tem nenhuma asa e todos os equipamentos que nós temos, todos eles têm, por menor que seja, tem uma espécie de uma asa ou uma borda lateral em forma de top, que é os discos que estão aparecendo agora, mas que nós não coordenados, nós já estamos começando a copiar esse estilo, né? Esse estilo arredondado, né? Tipo morcego, né? E nós já temos vários, inclusive, aviões nesse estilo, chamado de sexta geração, né? E poderia ser, mas não tinha esse formato. Então nós poderíamos pensar que era um balão, não. Ele fez uma trajetória e imprimiu uma velocidade, né, que não poderia ser um balão. E poderia até ter o formato de um balão quadrado, um balão retangular, mas não tinha a forma que ele se deslocou, né? E não podia ser um balão. Aí nos resta o quê? Né? Nos resta possivelmente uma nave espacial, mas eu preferia optar, com uma visão mais ufológica, assim, né? Que se trata de um balão. Não, permita, de um balão não. De uma nave sonda, né? Daquelas que às vezes trabalham sem ter necessariamente um piloto, né? Ela se desloca de forma possivelmente semelhante ao que nós temos aqui na nossa tecnologia. Quer dizer, de mais moderna, é óbvio, né? Mas com uma semelhança à nossa tecnologia no sentido de comandar a nave, né? No espaço, sem precisar de pilotos, sem precisar de pessoas que possam trabalhar nela. Outra coisa também, não parecia ser muito pequenas, tá? Não aparentou, eu também não tenho uma ideia da distância que tinha entre ela e a pessoa que filmou, né? Mas me pareceu pequena, redonda, exatamente da forma que são as sondas que são colocadas, que a nave mãe manda, né? Ela manda a primeira sonda e depois manda uma nave maior do que a sonda, né? Que é essa que nós conseguimos perceber, né? As naves mães, infelizmente, a olho nu é coisa impossível, né? de percebermos. Mas, né, exatamente isso que acontece, né? Ao meu ver, ali trata-se de uma sonda enviada, que poderia ter sido feita por uma nave espacial alienígena, ou uma sonda enviada, talvez, possivelmente, pelos próprios terrestres. Hoje nós avançamos muito, a nossa tecnologia está muito avançada mesmo, mas não conseguimos dar marcha ré no espaço ainda não conseguimos fazer isso. Conseguimos já eliminar bastante o barulho, né, dos propulsores, motores, mas não conseguimos ainda dar essa ré no espaço, né? Então, assim, pode ter sido, também não vi nenhuma demonstração ali, eu não vi ali uma demonstração assim de uma peripécia, né, de navegação, sabe? Uma subida rápida e uma descida muito rápida também. Parecia mais uma subida de um jato, e ele chega até um certo limite e ele desce, porque os jatos ele não anda como os outros aviões. Nós saímos daqui para Fortaleza, daqui para o Rio Grande do Norte, é uma subida só, uma descida só, né? Então, assim, é diferente. Mas eu achei que também, reforçando o que já disse antes, né? Eu achei que não tinha nem formato, nem não tinha aquilo que nós podemos observar, né, numa tecnologia terrestre. Landetagem, e você? O que você achou? Pega aí o microfone e fale pra gente o que você achou desses dois vídeos de triunfo aqui no Cabedelo. Enfim, ótima noite para os entusiastas da ufologia. E bem, os vídeos eles são, né, para uma identificação você fica sem saber do que se trata, né? Como já me falou, existe aquela dúvida assim, o que é, o que não é, o que pode ser. Tem a questão das nossas tecnologias, pois a questão ufológica ela aborda justamente
o porquê, querer saber da verdade a respeito dos fenômenos, porque isso se retrata como um fenômeno ufológico. Então, daí existe um estudo ufológico. Então, para que serve mesmo o estudo ufológico? Qual a finalidade do estudo ufológico? Bem, como todos nós sabemos, nós vivemos num mundo tangível, né? Um mundo que é passivo de muitas probabilidades, muitas possibilidades. E a realidade ufológica está aí, né? A questão é, você acredita? Eu poderia dizer que eu não acredito. Não acredito, porque acreditar é uma questão de escolha. Vocês estão entendendo? E eu posso acreditar em várias coisas. Eu posso acreditar até a minha crença, até a minha fé. Jaime aqui, você, Diego, todos nós temos, mas não é uma questão de acreditar. É um fato. Está acontecendo. Não sabemos o que é. E a busca da ufologia é justamente desvendar esse mistério. E como, né, diante dessas evidências, né, submetida ao crivo da razão, é extremamente factível. Né? Então, nós começamos esse programa com essa reflexão. Né? Tá ligado? Que nada está efetivamente provado, obviamente, né? Porém, nós estamos em busca do conhecimento, em busca da verdade, mesmo que a verdade seja decepcionante. Mas estamos aí, né? E vamos discutir com o passar do programa, né? Sobre o que sabemos sobre ufologia, né? Temos um resumo básico aqui para informar o nosso ouvinte e telespectador da questão ufológica desde os primórdios. E aí a gente já vê pro episódio 2, né? Foi, não, já estamos no 2. Estamos no 2, tô ligeiro, diga aí. Que fala muito, né, que abordamos a questão das conspirações, do que é verdade, né? Da veracidade, né, das coisas. Dos relatos, né? Toda essa questão. E também o polêmico 3 e Atlas. Tá dando o que falar até agora. E a gente foi um dos primeiros a começar também a falar dessa temática aí, desses objetos interestelares. O 3 e Atlas é o terceiro. Causou muita polêmica, muito medo. Tá causando ainda, né? Sim. Todo mundo dizendo que Jesus estava voltando. Então vem acompanhar com a gente. Solta aí. Imagens na internet. Objeto aí que está vindo em direção à Terra, que muita gente está achando que é alienígena, mas ele é um objeto interestelar, né? Que pode ser um corpo celeste, que é provavelmente um cometa ou um asteroide que vem de outro sistema estelar, viajando para o nosso sistema solar. Então esse 3 Atlas é um mistério ainda, porque ele está meio que escondido. Então a gente não está conseguindo ver, além de que existe, né, algumas coisas que estão levando as pessoas a interpretar de uma forma de que ele pode ser alguma coisa alienígena. Mas antes de tudo, eu quero falar de outros dois corpos celestes, né, que é o Moamoa e o Borisov, que também já vieram dar um rolê aqui na Terra, né? E o 3 Atlas recebe esse nome porque ele é o terceiro que está vindo dar um rolê aqui. Landetai é o nosso especialista e ele vai falar um pouquinho a respeito disso para que você que está em casa escutando a gente entenda melhor. Fala aí, Lander. Bem, gente, especialista já é demais. Eu sou só um entusiasta, um observador. Eu olho para o céu e estamos movimentando uma campanha das pessoas olharem para o céu por causa da questão do fenômeno, né? A explicação, buscamos a verdade sempre. E por que esse fascínio todo por esses objetos interestelares? Primeiro a gente tem que saber, será que eles são mesmo interestelares? Não é? Nós temos que nos perguntar, mas a própria ciência ela explica, né, que é de acordo com a excentricidade da órbita. Órbitas elípticas têm um valor, órbitas parabólicas têm outro valor e a hiperbólica tem outro. E ele está caracterizado
como órbitas hiperbólicas que ultrapassam o limite do nosso sistema solar. Ele talvez tenha sido empurrado de algum sistema planetário muito longe daqui e está vagando pelo espaço, encontrou a gente, foi pego pela gravidade do Sol e vai fazer a sua, né, vai fazer o seu ciclo e vai embora, como aconteceu com o Oumuamua e com o Borisov. Então, Landetiger, avistar esse cometa ou asteroide vindo para cá é algo comum? Ou porque só agora que a gente está conseguindo identificar? Primeiro é de acordo com as nossas tecnologias, né? E não é uma coisa comum. Tá tudo bem que foi detectado terceiro, mas agora, esse momento pode estar passando, porque tem os tamanhos, né? Isso aí já acontece, mas só que a nossa detecção, né? O sistema foram melhorando e agora a gente está tendo condição de perceber, mas todo o nosso entorno aqui do sistema é cheio de meteoros, detritos. Com certeza daqui do nosso sistema, que faz parte do nosso sistema solar, né? Porém, não impede que outros adentrem no nosso sistema e nos visitem, né? Então, eu tenho uma pergunta para você aqui que eu recebi de uma seguidora, tá? Eu vou ler para você aqui, que é o seguinte. O Oumuamua, né, gerou muita especulação devido ao seu formato e aceleração anômala. Na sua visão, qual a teoria mais plausível para explicar essas características, fenômeno natural exótico ou algo de origem artificial? O Oumuamua, ele passou muito rápido, né? Alguns astrônomos olharam, outros desprezaram ele pela velocidade que ele passou, pelo tempo. Ele foi meio que escanteado porque, apesar de uma análise prévia, não quiseram se perguntar porque esses objetos interestelares, eles estão desafiando a comunidade astronômica sobre o que a gente sabe realmente do cosmos, né? As coisas que se vê, porque tanto ele como o Borisov e agora com muito mais ênfase no 13 Atlas, está se provando questões como composição e o comportamento desses astros. Está intrigando bastante gente. E daí que vem a questão conspiracionista, né? Que é a questão de ser uma nave, né? Porque está um comportamento muito estranho. Aí ele está sendo muito visível desde o mês passado, ele está sendo visível. Só que é um borrãozinho, sabe? É uma coisa que não tem aquela percepção. No dia 3 de outubro, agora, ele vai estar num canto que vai dar para ver mais ou menos, e a NASA vai investigar isso e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Será que a foto é uma nave? Será que não é? Ou será que vão encobrir da gente, né? Vão botar um borrão e não dizer, né? Nunca se sabe. E aí, Landy, no episódio 3? Nesse episódio 3 ele foi muito interessante porque nós conversamos sobre abduções, né? Sobre contatos alienígenas, né? Sobre os seres que, né? Além dos discos voadores, além de toda a história do avistamento em primeiro grau, né? A questão do contato imediato. O relato lá do nosso amigo que foi para a cidade de Vagareza, né? Segundo ele foi abduzido e levado para lá. Inclusive, todos esses relatos ajudaram a gente a fazer uma cena muito importante na websérie, né? Alternativo 3. Que foi a abdução da Jagatá. Perfeito. De Tuane, né? Da personagem Tuane. Atendeu toda a referência relacionada a esses casos de abdução. Fizemos com muito carinho, inclusive foi show. Vai, solta aí pro pessoal ver. Esse relato aí, inclusive o nosso amigo que mandou esse relato sumiu, não apareceu hoje, então estamos aqui preocupados. Verdade. Tomara que ele esteja bem, mas eu quero que Jaime comente um pouquinho aí sobre esse contato, já que o programa de hoje vai falar de contato, esse contato aí do nosso amigo, né? E segundo ele, eu vou passar primeiro para Landinho, né? Para Landetiger. Segundo ele teve uma abdução e foi para uma cidade, né? Como é o nome da cidade que eu esqueci agora? É o Vagareza. E que essa cidade era em outro planeta, né? Então eu quero que você comente aí um pouco sobre essa situação.
Bem, boa noite, entusiastas da ufologia. E estamos nos deparando com uma experiência. Né? Ele teve uma experiência de contato. Né? E o interessante, né, para alguns estudiosos, é aquela questão mental. Aquela janela está ali, abre aquela janela, aquela coisa. Abre a janela, vai tomar um copo d'água, vai no banheiro, o cachorro está solto, alguma coisa. Aquela voz que vem na mente, negócio, né? Que fica impulsionando, mandando você fazer determinadas coisas. Aí quando acontece, você vai lá, faz, desmaia, apaga, volta a dormir e já tem aquela. Já está fora do seu local conhecido, né? A partir daí podemos explanar vários tipos, né? Se realmente ele foi abduzido, ou se aconteceu uma abdução, como muitos chamam, né? Aquela aquela abdução metafísica espiritual, né? Que você sai do corpo. Que hoje em dia as abduções físicas elas estão mais embaixo, né? Nos relatos ufológicos. E outra, tem um registro também de que quando você é abduzido, você fica confuso, né? Muitas pessoas acabam dizendo que acham, na verdade, que foi implantada alguma coisa dentro de si, no seu corpo, né? Da tontura, né? Algumas pessoas ficam em crises de pânicos, marcas inexplicáveis, ansiedade e medo, né? Então existem muitas coisas. Eu vou pedir para a Jaêmio também comentar, Jaêmio, o que você achou desse relato aí do nosso amigo. E aí a gente já vai passar, depois desse comentário de Jaêmio sobre esse caso, que a gente começou o nosso programa, a gente já vai entrar para realmente o tema desse programa, né? Mais adentro, que é contatos. E aí, o que você achou desse relato? Eu vou partir do princípio de que aconteceu. Tá? Assim, desse princípio de que aconteceu, a gente tem algumas explicações. Por exemplo, a questão do tempo. Às vezes você pode ter realmente feito uma viagem no espaço, né? E durante 15 dias, uma semana, um dia, existem vários relatos, né? Sobre o tempo que ficou ausente. Né? Inclusive eu trouxe um dos casos aqui, na sequência, os casos mais importantes da abdução que eu encontrei. Né? Então, e a questão também da tecnologia que eles usam para que você possa esquecer tudo o que aconteceu. Né? E aí você pode recordar-se através da hipnose. Né? Eu particularmente trabalho com hipnose, né? Eu faço hipnose, né? Eu faço regressão de idade, inclusive. Mas assim, esse instrumento que é utilizado, que a hipnose pode desmanchar, né? Ou pelo menos minimizar o efeito, né? Foi utilizado em vários casos. Eu trouxe inclusive um também, que mais na frente nós iremos falar sobre ele, que é um caso em que um casal foi hipnotizado e um casal com a hipnose confirma, inclusive com relatos de algumas coisas que aconteceram na sequência e que na sequência, como aconteceu, foi compreendido como verdadeiro, como fato. Né? Eu acho que poderia começar por aí. Então a gente já vai começar pedindo para o nosso amigo aqui, Lander Tiger, falar um pouco, brevemente, sobre esses níveis de contatos, né, Lander? Explica aí para os nossos telespectadores que estão acompanhando. Bem, gente, existe o contato do avistamento, primeiro, que é chamado primeiro grau, que é o que mais está acontecendo nessa cidade, né? Que é o contato chamado de primeiro grau. Os demais avistamentos eles vão em decorrência do contato, da proximidade e do nível de envolvimento. Pronto. O segundo grau é quando você vê o objeto e vê alguma marca que ele deixou no chão, alguma coisa, né? O terceiro é quando geralmente você não só vê o UFO, né, o OVNI, como vê os tripulantes. O quarto grau aí é onde entra questões da espiritualidade, da mediunidade, né, que são contatos, chamados contatados, né, partem do quarto grau, que é a comunicação via mental, né, telepatia, né? Telepatia, essas coisas. E o quinto grau, e a partir do quinto grau a chamada abdução, né? Você acha que esse entrevistado que mandou aqui, um seguidor, foi que nível? Foi o quinto grau? Eu acredito que sim. Ele foi abduzido, né? Ele não relata que foi para uma nave. Né? Os termos mais utilizados é quando
para o quinto grau é quando você, de forma voluntária ou não, acaba dentro de uma nave, né? Existem vários casos, de todo tipo. Onde você está numa mesa, né? Numa Passa por mesa, né? procedimentos e tal, é examinado. Pronto, mas me diga uma coisa, acaba no quinto grau ou tem outros graus? Tem outros graus, sim, né? Temos o sexto grau, que é onde ocorre a questão de ferimentos, ou o contatado ou o abduzido morreu, né? Quando isso acontece, são chamados sextos graus, contato sexto grau. E tem o sétimo grau, né? Que é a criação dos híbridos, né? Que pode ser de forma natural ou artificial, né? Quer dizer, pode haver o contato físico mesmo, íntimo, entre... Para gerar uma vida ali. Gerar e tal. E existem vários casos, muitos traumáticos, de mulheres que reproduziram, foram fábricas de híbridos para esses seres, né? Também tem vários casos, né? O caso de Antônio Tasca, que foi abduzido, né? Inclusive no final voltaremos a falar dele. Vamos agora. Jaime preparou aí, você também, alguns casos famosos, né, Jaime? Vamos falar primeiro. Eu trouxe um caso muito interessante aqui, que é o caso de Beth e Barney, né? Considerado um dos primeiros relatos de abdução alienígena, ocorreu em 1961 nos Estados Unidos. O casal afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres enquanto viajava. Mas um caso muito conhecido, e é brasileiro esse caso, é o caso de Antônio Vilas Boas, né? Em 1957, um lavrador brasileiro chamado Antônio Vilas Boas alegou ter sido abduzido por seres alienígenas em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Ele relatou, inclusive, ter feito sexo com um alienígena. Né? Esse caso é um caso muito conhecido. É um caso mundial, mas é feito em Vilas Boas é muito interessante, né? Que ele, quando foi capturado, né? Quando ele foi abduzido, passaram um óleo no corpo dele. Tá ligado? Que deixou ele excitado. Que deixou ele excitado, pois quando ele foi fazer o ato, né? Não era bem um alienígena, era um ser híbrido, meio ET, meio pessoa, que ele estava se negando a querer ficar com esse ser. Aí fizeram todo... Nossa, muito sinistro isso, gente. Dá medo demais. É muito interessante. Bom, vamos pro próximo caso famoso. Olha, tem um caso famoso aqui também é brasileiro. É o caso de Pátaro, no Brasil. O comerciante relatou ter sido abduzido por alienígenas em 1973 e 1974, em São Paulo. Eu postei algumas estatísticas aqui, mas apareceu uma estatística, mas não é muito confiável. Sabe? Não é muito confiável. É uma estatística mencionando 3,7 bilhões de norte-americanos já foram abduzidos, mas essa cifra não é considerada verdadeira, não tem dado específico. Não é oficial, né? Não é oficial. Então, assim, tem outros casos que nós podemos relatar na sequência, mas, assim, esses são os mais importantes que a gente tem, fora o caso de Varginha, né? Nós poderíamos também citar um caso muito interessante que foi de sexto grau, que é o famoso caso da Operação Prato, lá de Colares. Operação Prato, exato. Colares, onde... O chup-chup, né? O chup-chup, onde a população estava sendo perseguida, atingida por queimaduras e... Um laser saía de uma nave, né? Sangrava a pessoa. Isso aí deixou... Isso aí passou até no jornal, gente. Deixou toda a população assim histérica. Um caso claro de sexto grau. Sexto grau, né? E isso vem acontecendo em várias regiões, até regiões que são afastadas, né? Assim, das grandes cidades, mais remotas. Isso, Amazônia ali, Pará. E é muito interessante, mas dá medo. Você fica com medo. Eu creio que se você, principalmente, for uma mulher, que você fica com medo mesmo, né? Porque imagine você acabar passando por um tipo de trauma desse e ficar grávida. E você não sabe o que é, né? Então é muito, muito, muito assustador. E aí a gente finalizou essa primeira temporada aí com essa temática polêmica também, né? Que é espiritualidade, transição planetária e os nossos queridos mestres ascensionados. Estamos aqui exaltando, inclusive, olha, chama Lilás, eu falei no vídeo, mas é chama violeta do mestre ascensionado Saint Germain. Um beijo para São Germão, um beijo para São Miguel Arcanjo, chama azul, mestre Larion, chama verde. Estamos no momento de despertar, né? Jesus aí também, o nosso cósmico Jesus,
ser cósmico, mais evoluído, o espírito mais puro que já pisou nesse local. E aparições diversas. E Profecias sendo portais. cumpridas, né? Profecias. De vários povos, né? Vários antigos povos ancestrais. Verdade. E isso é planetário, tá ligado? Vamos soltar aí, inclusive, na volta vamos falar também desses portais que estão sendo abertos aí em vários locais do mundo. Inclusive aqui na Ilha da Restinga, né? Um canto que E será que tem ou não tem portais sendo abertos aqui? Estamos aqui na frente da Ilha da Restinga e hoje vamos observar. Eu conheci ela, não conheci pessoalmente ainda, conheci recentemente, e ela fala muito, né, dessas questões, por exemplo, da Índia. Por isso que eu pausei você naquela parte lá, porque eu sabia que ela ia falar da Índia. Queria também que você comentasse um pouco, mas eu quero fazer uma pergunta aqui com relação a esse último áudio, tá bom? Que a gente escutou, que é o seguinte: quais são os registros mais antigos, como os encontrados na Índia, anteriores a 6.000 a.C., que descrevem com detalhes artefatos aéreos ou máquinas voadoras? Diga aí. Bem, os artefatos, como eu mencionei, são as chamadas vimanas, né? Que subir ou acender os céus, né? E isso é da cultura hindu, né? Bem antiga. Mas a gente pode especular um pouco mais, né? Que o mundo já houve umas civilizações muito antes da nossa, né? Que a galera fala da Lamúria, fala de Atlântida, né? E todas essas civilizações que outrora já estiveram no mundo, né? E por uma ação, vamos dizer assim, divina, né? Aconteceu de sumirem, né? Há quem diga que foi uma guerra entre civilizações com a tentativa de dominar o nosso planeta e por aí vai, sabe? Bom, como você tá falando isso aí, eu já quero emendar com outra pergunta aqui que tem a ver, tá certo? Já que você tá falando desses povos aí, antigos, como a arqueologia e a historiografia tratam essas narrativas antigas? Eles tratam como mitos ou como possíveis relatos de tecnologias avançadas? Bem, a gente trabalha, né? Todo profissional da ciência ele vai trabalhar com métodos, né? Classificação, vai ter todo aquele processo, né? Para que algo seja determinado como ciência, né? A ufologia ainda não é considerada uma ciência propriamente dita. Mas assim, sim, esses povos, os cientistas acreditam que eles tinham tecnologias avançadas para aquela época, por exemplo. Muitas vezes pode ser um cultivo de uma planta. Exatamente, né? Se a gente pode até falar grosseiramente a questão dos milagres, né? De Jesus e tal. Poderia ser uma tecnologia extraterrestre ali. Mas eu digo dos sumérios, da galera de... voltando à questão dos sumérios, né? Que a galera fala muito, dos Anunnakis e tal. É uma mitologia aquilo, né? Aí a interpretação ufológica, como acontece na Bíblia, como acontece na Índia, na China, na própria Grécia, né? E nos maias, a América pré-colombiana. Essas coisas, no caso de lá, são deuses, né? Que chegaram na Terra e ensinaram o homem, né? Primeiro, trabalhar o homem primitivo que existe aqui, né? Pois a gente não consegue identificar, existe uma parte, né? O chamado elo perdido, né? Existe um período no planeta que não tem como a gente dizer o que foi aquela época, né? Para os evolucionistas que existiam várias espécies, né? De homo, né? Um gênero bem diversificado e que de repente foi sumindo e só restou o Homo sapiens. Então, no caso da questão suméria, né, especula-se isso, né, que fomos geneticamente modificados para trabalhar para eles, porque eles precisavam de mão de obra, né, e
nós os chamamos de deuses. E é isso, gente. Queremos agradecer a toda a equipe do SOS Terra. Olha o trem passando de volta. Um grande abraço a todos os entusiastas da ufologia e nos veremos na próxima temporada. Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado a toda a equipe, mais uma vez, Ed, Rani, Jaime, Lani Tiger e toda a equipe Thales, todo mundo que faz parte do SOS Terra. Desejamos tudo de bom para vocês. O trem tá desejando também para vocês. Volta aqui, câmera. E quero dizer também que ano que vem tem mais 2 temporadas do SOS Terra pra gente falar mais uma vez, né, de tudo isso. Vamos chamar aqui Ed Carvalho pra ver se ele vai dar uma palhinha aqui pra gente. Vai, Ed, fala aí. Ano que vem a gente vem com muita novidade aí sobre ufologia e esperamos vocês lá. Vamos lá clicando no Ripcha Cabedelense e também na TV Web DDD 83. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos curtir lá. Pessoal, trocamos de pico, porque como eu tinha falado para vocês, lá no Trapiche estava muito inseguro e aí tinha muita luz também, então a gente escolheu, né, Lander Tiger? Sim. Esse pico aqui do Jardim Manguinho, porque a gente consegue enxergar o céu completamente, porque não tem luz, inclusive a gente tá de frente para a Ilha da Restinga. Dá um close aí, Rani, no céu, pra lá. Olha que coisa linda. Está aumentando a nossa probabilidade de alguma observação, né? Aqui dá pra ver tudo bem direitinho. Legal. E aí a gente também tá de frente para a Ilha da Restinga, que é das temáticas dessa semana. Por quê? Todo mundo fala que a Ilha da Restinga acontecem aberturas de portais ou luzes aparecendo, OVNIs. Todo pescador, todo ribeirinho tem algum relato a respeito disso. E aí eu estava conversando com o Lander Tiger e sugeri, perguntando, né, assim, será que é por causa dos recursos naturais? Porque tem muitas espécies de passarinho, tem animais lá dentro, tem plantas, tem árvores. Então é um local que tem uma potência muito grande de recursos naturais. E historicamente os OVNIs estão relacionados a isso, né? A vulcões, ao mar, a cachoeiras. Então, o que você acha, Lander? Né, uma formação, né, um bioma, uma parte ainda pouco explorada, né? E fala um pouco do que é a Ilha da Restinga para o pessoal que não é de Cabedelo conhecer. É a ilha da nossa grande Restinga, né? Que é a chamada cidade de Cabedelo, porque tudo isso aqui é uma área de proteção permanente, né? Junto com outras unidades de conservação, Cabedelo, de modo geral, né? Isso. E a Ilha da Restinga, ela mantém a questão do bioma, né? De Mata Atlântica, Mata Costeira, o manguezal, né? Área muito rica, berçário, tudo isso aqui. Então, talvez realmente, né, existe aquela relação, né, dos recursos, né, que temos bastante do meio ambiente. A própria questão ambiental, né? Então, estamos aqui em busca de uma boa observação, né? Pois é, estamos aqui tentando garantir para vocês pelo menos mais uma imagem de um OVNI, de um objeto voador não identificado ou uma abertura de portal, não sei. E se você está acompanhando até agora, se liga que eu vou soltar agora o primeiro vídeo que a gente fez lá no Trapicho. Isso aqui, olha. Joga o aplicativo para ver se é alguma constelação. Tá andando, cara, na nuvem. Sumiu, pô. Sumiu. Joga o aplicativo para ver se é alguma constelação. Tá andando, cara, na nuvem. Sumiu, pô. Sumiu. Galera, então, não conseguimos registrar mais nenhuma aparição.
Exceto uma luz que tava atrás da gente. Bem agora tenso, aqui. viu? O momento tenso. E eu e Rani viu, não foi, Rani? Foi, gente. Foi Uma sim. luz simplesmente apareceu atrás da gente e foi pra uma árvore. Enfim, está tudo conspirando para que a gente vá pro espaço. Pra que a gente vá embora. Vamos embora que essa luz leve a gente. Sim, mas sem brincadeiras. Muito obrigado a vocês que Valeu, assistiram. gente. Ano que vem voltamos com 2 temporadas do SOS Terra, tanto lá na Web Rádio 83, quanto aqui na Ripche Cabedelense. Se você viu, se você tem algum relato, manda pra gente, que a gente vai selecionar. Né? Nós vamos nos dedicar plenamente aos estudos ufológicos da cidade, os casos. Quem souber de alguém, comenta. Vamos fazer de tudo para deixar em evidência, né, essa situação, essa história que você que vai fazer acontecer o nosso programa. Gente, muito obrigado. Um bom final de ano para todo mundo. Um beijo. Até mais. E aí,